Bom dia, queridos, graça e paz, como vocês estão? Um ótimo domingo para você e a sua família, ô glória! Gostaria de compartilhar uma palavra aqui, mas quero fazer uma oração. Ora sim, Senhor Jesus, fortalece-me, enquanto me empenho em ser mais parecido que o Senhor, sincero, honesto e confiável. Obrigado por me sustentar enquanto vou alcançando o seu padrão. Ô glória, ô glória. Queridos, já são hora do almoço, né? Mas eu quero compartilhar uma palavra aqui antes de ir embora. Encontrei o pastor Fabiano aqui hoje de manhã. Pastor Fabiano do Profeta da Última Hora. Estava com a sua igreja orando aqui. Queridos, um dia Deus estava falando assim para mim. Se for bom para você, pega. Se não for, tampa o ouvido. Porque para aquele que acredita na palavra, não é necessário nenhuma explicação. Mas para aquele que não crê, nenhuma explicação será necessária. Um dia Deus falou assim para mim: eu faço um milagre na decepção. Eu falei, como, Senhor? Ele disse assim, olha, nem toda decepção, às vezes, ele disse, a decepção, às vezes é a minha vontade. É a minha vontade a decepção. Para que eu possa fazer milagre no meio da decepção. Às vezes as decepções, elas vão te levar para onde você nunca iria. Então, a decepção, ela vai te levar para onde eu quero. Eu falei, me explica, Senhor. E Deus começou a mostrar alguns homens de Deus, a qual o milagre aconteceu através de uma decepção. O milagre, a decepção, na verdade, foi uma decepção a qual Deus permitiu para que o levasse aonde Deus queria. Por exemplo, Deus tinha um plano na vida de José dele ser governador do Egito. Vem comigo. E quem levou ele até o lugar? Você iria sozinho? Se Deus mostrasse o caminho para José, que o caminho ia ser só decepção, ele iria? É por isso que eu falo que às vezes Deus nunca revela o caminho. Se ele revelar o caminho, a gente não vai. E se ele falar vai em tal lugar, a gente não vai. Então ele permite que nós somos levados através da decepção. Quem que levou José até o Egito? Foi os próprios irmãos dele tentando fazer o mal para ele, acabou levando ele para lá, que é aonde Deus queria. E veio dele ser jogado na cova pelos irmãos, depois um compadeceu, tiraram ele da cova, venderam ele como escravo. Através da escravidão veio a decepção, porque a mulher de Potifar queria deitar com ele. E ele nunca se defendeu de uma afronta, mas ele se defendeu do pecado e a mulher de Potifar caluniou ele e foi parar na cadeia. Lá na cadeia, ele anulou a si mesmo e continuou obedecendo a Deus. Entende? Era de Deus porque lá na cadeia ele anulou a sua dor para entender que o copeiro e o padeiro estavam passando por momentos de turbulência. Psicologicamente, revelou o sonho do padeiro e do copeiro. E aonde ele foi parar? Lá no Egito, onde ele se tornou senhor de Faraó. Então, se Deus falar para nós ir em tal lugar, nós iríamos.
nós não iríamos. Ao contrário, a gente acha que a frustração não é de Deus, que Deus não permite frustração. Você está entendendo? Não permite. Você está entendendo? Mas olha para Paulo e Silas. É Paulo e Silas que ia indo fazer culto, acho que poderia ser na casa de Lídia. E eles, todo dia, aquela menina que tinha um espírito de adivinho, elogiava eles. Mas tinha algo errado na palavra que ela falava. Esses homens que são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam um caminho. A palavra de Deus não é um caminho, é o caminho, é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está entendendo? Mas aquela jovem, a sutileza dela era o diabo. Eles anunciam um caminho, quer dizer, um no meio de vários. E Paulo percebeu isso, que era o capeta. Então ele repreendeu, o espírito de adivinho saiu, e secou-se a renda daqueles senhores, e eles foram levados até em praça pública, porque disseram ele está perturbando-nos, né, querendo que nós acreditamos no que ele serve, e foram lançados na prisão. Quer dizer, o culto que era para ser na casa foi na prisão. Mas você tem que entender que quando a decepção vem, você tem que continuar fazendo culto. Se você gosta de louvar em espírito, no trabalho, em casa, na rua, você tem que continuar. Porque nós achamos que para louvar, adorar, fazer oração é só na igreja. Mas que quando estamos decepcionados, não devemos estar para ninguém. Não. Eles, na igreja, eles falaram assim, parece que eles falaram assim, já que estamos conseguindo imitar Jesus, porque Jesus sofreu assim, estamos sofrendo como ele sofreu, estamos sendo injuriados como ele foi. Então, perto de meia-noite, onde os cortes na costa estavam cortados com o osso na ponta do chicote, e com certeza o sangue tinha esfriado, estava queimando e ardendo. Eles começaram a orar e cantar. Na decepção. Ore, cante na decepção. Ore, cante quando tu estiver frustrado. Ore, canta. Canta. Porque a paz que excede todo entendimento, a dor não para ela. A tristeza não para ela, a decepção não para ela. Você está entendendo? Então, a decepção o levou até onde Deus queria. E lá na cadeia eles louvaram e oraram, e houve terremoto. E os presos conheceram a Jesus através de Paulo e Silas. Através de Paulo e Silas. Porque não é sempre sobre nós, é sobre Ele, é sobre Ele. Às vezes você fala, Deus, eu quero. Às vezes Deus fala, eu quero que você dá o que eu já te dei. Às vezes você tem tanto dentro de você que você está fazendo depósito em si mesmo. Mas Deus quer que você põe para fora desse depósito que Ele já te deu. Então, às vezes você está num lugar e você fala, eu estou decepcionado aqui. Mas às vezes você não está ali por causa de você. Você está ali por causa de Deus. Talvez você está preso em alguma situação e você quer que Deus te liberta daquela situação. Mas às vezes você está nessa situação para que através de você outra pessoa seja liberta da mesma situação. Você está entendendo? Aí eles louvaram a Deus
houve terremoto, os presos conheceram Jesus através deles. E aí, o carcereiro ia se matar, porque ele falou, os presos fugiram, e agora eu vou morrer mesmo, então eu mesmo vou me adiantar e vou me matar. Paulo falou, não faça isso que todos nós estamos aqui. Ele disse, isso que eu tenho que fazer então, não tem outra solução. Ele falou, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. E logo eles foram para a casa do carcereiro e o carcereiro era o médico de Paulo e Silas, passando remédio neles. Passando remédio. Talvez a pessoa que vai curar aonde você precisa, você ainda vai ganhar ela para Jesus. Agora, se você é um curador ferido, que só anda reclamando, que só anda duvidando, que só anda dizendo aonde está o Senhor, Ele está no nosso meio ou não. Olha Daniel, ele não comeu do manjar do rei e ele fez uma prova para Deus, porque ele orava. Daniel, ele orava. E aí o que aconteceu? Aquele povo tinha que saber quem Daniel era. Tinha que saber. A única forma dele saber quem Daniel era e quem o Deus de Daniel era não imitando eles, mas continuar imitando a vontade de Deus. Foi quando ele foi jogado dentro da cova. E Deus fechou a boca do leão. Milagre dentro da decepção. Grande milagre acontece dentro da decepção. Então fala algo que aconteceu na tua vida, que você recebeu um milagre. Quebrei o joelho, a fíbia, é fíbia ou tíbia, e 2 dedos da mão. Eu tinha a moto Dafra nova. Eu tinha pagado 10 parcelas, tinha 12 parcelas, tinha 36. 7.000 naquele tempo, 428. Deus me curou do joelho em casa. Isso eu já contei. O médico falou, você não vai andar. Dentro da decepção, Jesus me curou. Eu jogo bola com meu filho, eu subo na escada, eu subo em andaime. Eu subo em andaime. Milagre na decepção. Jesus sempre aparece no meio da tempestade, pô! É no meio da tempestade. Presta atenção no meio da tempestade. Presta atenção no meio dessa enfermidade. Presta atenção no meio dessas portas tudo fechadas do desemprego. Presta atenção nesse filho que desapareceu e você não sabe aonde está. Se está preso, presta atenção. A porta de libertação vai acontecer para eles. Tem algo que está prestes a acontecer. Contemple, contemple. Contemple, eles diziam um fantasma, Jesus disse sou eu, eles diziam um fantasma, então Pedro falou, só vamos entender se ele permitir que eu imito ele, porque o impossível ninguém faz, o impossível fantasma não faz o impossível, então Pedro disse ao Senhor, permita-te imitar, permita-me andar por cima da água, Jesus falou, só se for agora. E ele saiu andando por cima daquilo que antes estava aterrorizando ele. Antes os demônios te aterrorizavam. Antes os demônios faziam você beber, fazia você prostituir. Agora você aterroriza ele. Foi no meio da decepção que Deus te libertou e te deu autoridade sobre os demônios que te aterrorizavam. Agora você ora por cura, agora você ora por libertação. Você está entendendo? É dentro da decepção que coisa extraordinária acontece. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Foram jogados dentro da fornalha. Não negaram o nome de Deus. E foram jogados ali. E nem a cordinha que estava na mão deles, no pulso deles, foram queimadas.
mas eles não sofreram dano nenhum. É dentro do aperto, é dentro do aperto, é dentro do aperto, é dentro do aperto. E quando Jesus me curou o meu joelho, porque eu fiz fisioterapia com ele em casa, ele falou, não vai mais no hospital, faz fisioterapia comigo aqui em casa. E ele me curou do joelho, dos dedos, perfeitamente. Que teve um amigo meu que tinha quebrado, operou, não ficou bom, teve que voltar a operar de novo. E aí o banco me mandou uma proposta de quitação. Falou assim, Ademir, você está recebendo uma proposta de quitação, 1.200. Eu falei assim, tá bom, vocês estão me mandando para mim fazer quitação das parcelas mais atrasadas, né? E até que tá legal, né? Porque dava 900, dava 1.600, não sei. Aí ele falou, você não está entendendo, é proposta de quitação. De 7.428, você vai pagar 1.200. Milagre no meio da decepção, milagre no meio da decepção, milagre no meio da decepção. A decepção é uma forma de Deus te levar onde você não iria por você mesmo. Se Deus te mostrasse o caminho, que no caminho falou, vai em tal lugar, vai te acontecer isso, eu não iria. O único que foi Abraão. Deus falou, caminha até o monte Moriá, sacrifica o teu filho pelo meu nome, por mim. Abraão obedeceu. Você entendeu? Ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Então a decepção, ela tem o poder de nos levar até o lugar da vontade de Deus. José foi levado. Lá no Egito era o lugar que Deus queria ele. Paulo e Silas foi levado para a cadeia. E lá é o lugar que Deus queria eles. Lá é o lugar que Deus queria ele. Lá é o lugar que Deus queria ele. Você está entendendo, querido? Nem sempre entenda a decepção. Entenda a decepção. Entenda a decepção. A decepção, às vezes, ela vai vir e vai fazer a gente descer do pódio. Vai fazer a gente reconhecer que nós não repartimos o que é nosso com as pessoas. No lugar de Deus, que Deus quer. A decepção vai fazer a gente afinar a orelha para aprender a bondade, aprender a misericórdia. Lugar onde Deus quer nós. Você viu o que a decepção está fazendo? A decepção, ela vem e nos leva aonde Deus quer. Olha só, Filipe estava bem tranquila. Bem tranquila Filipe estava. De repente Herodes se levantou contra a igreja. A igreja se espalharam. Elas se espalharam e foram por lugar onde precisava, onde a palavra não tinha sido pregada ainda. Filipe foi para o lugar aonde ele precisava pregar. Perseguição levanta evangelista para Deus. Perseguição prova que Deus fecha a boca do leão dentro da cova. Perseguição levanta governador do Egito. É na frustração, é na perseguição. Então entenda isso. Quando estiver ventando muito, Elias estava com depressão. O mesmo homem que orou e não choveu, e orou e choveu, e orou e consumiu um capitão e 50. É o mesmo Elias que pediu para Deus tirar a sua vida. De Elias é diferente. As pessoas depressivas hoje elas querem tirar a sua própria vida. Mas Elias pediu para Deus tirar, porque ele entendeu que só pode tirar a vida quem dá ela. E dentro da sua decepção, um anjo apareceu para o alimentar.
E ele viu uma botija de água e um pão na sua cabeceira, e com a força daquele pão, daquela água, ele andou por 40 noites, 40 dias. Presta atenção na ventania. Não reclama na ventania. Ao contrário, diga: a ventania, ventania, aonde está Deus no meio? Eu quero ver Deus no meio dessa ventania. Eu quero ver Deus no meio dessa dor. Aonde tu está, Jesus? Essa dor vai causar milagre. Essa decepção vai causar milagre. Vai causar milagre. Essa decepção vem para nós conhecermos a voz de Deus. Vem para nós enxergar Ele no meio da decepção. Ele vem para nós entender a voz de Jesus. Todo mundo falando é um fantasma. E Pedro conheceu a voz. Ele conhece a voz. Então vou perguntar se é o Senhor, permita-me ter consigo por cima d'água. A decepção vai nos ensinar a ouvir a voz de Deus. Agar estava ali, ó. Ela colocou o menino longe dele e disse: para que eu não veja o menino morrer. E por causa da decepção, Deus falou: Agar, Agar. Deus ouviu o choro do menino. E a Bíblia fala que no meio da decepção, se aprende a enxergar. A decepção permitida por Deus ensina você a enxergar o que você não está vendo. E de repente ela abriu o olho, ela viu um poço para dar água para o menino. Tem pessoa, meu irmão, que ele só conta a benção. Ele fala que não passa a luta. Mas é ruim que está sempre com os olhos fechados. Sempre com os olhos fechados. Espiritual. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. Deus, Ele é Deus. Fica com Deus. Até a próxima live.